O caos começou no nosso país. Hoje entrou em vigor o tarifaço feito pelos Estados Unidos de 50% dos produtos brasileiros que são exportados para a América. O Banco Central manteve a taxa Selic em 15% e a nossa inflação, por enquanto, ainda não foi estabilizada e continua tendo muitas oscilações. Estamos vivendo um dos momentos mais atípicos do nosso país e muitas famílias passarão por momentos desafiadores da nossa economia, provocados por todos estes acontecimentos, mas também existem muitas oportunidades surgindo a partir desse caos. Nesse vídeo eu vou te falar tantos desafios que você precisa entender para que você proteja a sua família financeiramente, também oportunidades que vocês podem aproveitar diante desse cenário quase que caótico, mas não se desesperem porque tem muitas oportunidades também. Eu me chamo Vinícius, sou casado com a Ana Paula, planejador financeiro CFP, e estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Você e a sua família fazem parte desse projeto junto conosco. Nós acreditamos que essa consciência, esse conhecimento financeiro pode libertar e transformar a realidade de uma família. Então se inscreve no canal, ativa o sininho porque tem vídeo novo todos os dias e vocês não podem ficar por fora deste conteúdo transformador. Vamos então dar um overview, um passeio pelo mundo em relação às notícias e como lidar com esse impacto e quais oportunidades surgem dentro deste cenário. O nosso vídeo será separado em 4 partes. A primeira, um panorama econômico lá no site do Banco Central para entendermos os movimentos, o histórico e o que está acontecendo em relação à projeção futura do Banco Central para a nossa economia. Dentro dessa análise, vários insights para vocês como casal já aplicarem no orçamento doméstico de vocês. Um segundo ponto, como impactam todas as mudanças que estão ocorrendo nas nossas famílias, no nosso bolso, como se proteger desse cenário caótico e quais oportunidades nós teremos em relação a toda a movimentação econômica do nosso país. São esses 4 pontos. Bora para o nosso vídeo que temos bastante coisa para conversar aqui hoje, juntos como Finanças para Casais. E para começarmos o nosso bate-papo, nós vamos olhar o site do Banco Central, onde nós temos informações ali de transparência em primeira mão, de dados importantes da nossa economia, e é uma excelente ferramenta para vocês também utilizarem na tomada de decisão e nas informações necessárias do nosso dia a dia e da economia do nosso país. Cotação de dólar, panorama econômico, tudo nós temos aqui dentro do site do Banco Central do Brasil. Olha só, quando nós entramos aqui em panorama econômico, nós vamos encontrar alguns gráficos que trazem essa perspectiva econômica do nosso país e alguns objetivos pelos quais o Banco Central está trabalhando para trazer a nossa economia para uma economia mais funcional, voltando a estimular o consumo, a economia, baixando os preços, toda essa jornada que nós estamos passando de alta de juros e quando começam a cair as taxas, efetivamente, a projeção do Banco Central. Aqui dentro nós temos um boletim chamado Boletim Focus, onde nós temos o resumo e projeção dos dados econômicos do nosso país, que é esse boletim aqui, onde nós vemos as expectativas de mercado. Olha só, nós temos aqui uma inflação hoje de aproximadamente 5,20%, por isso que a nossa taxa de juros está em 15% e o Banco Central está mantendo a nossa taxa de juros em 15%, porque a inflação ainda não começou a reduzir ou a apontar um indício de queda em relação à inflação. A taxa Selic é um dos instrumentos que o Banco Central possui para conter a inflação. Perceba que, com a taxa mais alta, o nosso consumo de compra no supermercado, compras de um modo geral, o dinheiro do nosso bolso fica menor. Parece que nós estamos trabalhando a mesma coisa, a sensação. Trabalhamos a mesma coisa, ganhamos o mesmo salário, mas o dinheiro não rende, ele não dá mais para fazer as mesmas coisas. Esse sentimento acaba freando as pessoas, evitando consumos exagerados. E a ideia do Banco Central é justamente essa, frear a economia, reduzir a inflação, para então começar a reduzir as taxas e voltar a estimular a economia com créditos mais baratos, empréstimos mais baratos, e tudo isso vai influenciar na nossa tomada de decisão e na nossa família. Por mais que você não tenha o conhecimento tão profundo macroeconomicamente falando, entenda que a taxa Selic é uma das ferramentas que o Banco Central utiliza para conter a inflação. O aumento da inflação significa que o seu dinheiro começa a perder valor
ou os produtos que você comprava no mês passado, no mês seguinte, tendem a ter alguns ajustes, e alguns vão ficar voltados mais ao agronegócio, outros na parte de industrializados, mas de um modo geral, nós vemos esse impacto no nosso carrinho efetivamente do supermercado. É um comparativo muito real que todos nós passamos como família dentro do nosso orçamento doméstico, essa oscilação para comprarmos as mesmas coisas no supermercado. No Boletim Focus, você observa que eles possuem 2025, 26, 27 e 28, onde, nesse plano de ação, nós estamos com uma inflação de 5,20 e a projeção do Banco Central para 2028, daqui a 3 anos, é uma inflação de 3,83, muito mais próxima da nossa meta de inflação do país como um todo. Logo, a taxa Selic também vem reduzindo. Na projeção do Banco Central, que é uma fotografia, essa fotografia vai se movimentando de acordo com os fatos e acontecimentos. Então, agora nós temos um grande fato ocorrendo, o impacto do tarifaço que o Trump colocou sobre o Brasil. Todo esse impacto vai começar a surtir efeito na nossa economia local a partir deste mês, deste momento, porque, de fato, quantas pessoas terão que pagar com seus empregos a falta de vendas que aquela empresa teve, e ela era uma grande exportadora? Se ela não conseguir mais vender ou repassar os seus custos, como ela vai manter a sua estrutura de funcionários e colaboradores? Como essa empresa vai manter o mesmo estilo de vida se internamente talvez ela não tenha a demanda necessária para vender todos os seus produtos? Quantos vão se estragar, quantos vão se vender? São assuntos e pontas muito soltas ainda na nossa economia que nós veremos o impacto no decorrer dos meses. Contudo, lembre-se que nós tivemos uma crise dos caminhoneiros e as principais rodovias do nosso país ficaram fechadas pelos caminhoneiros fazendo greve. Lembra o que aconteceu? A alta de inflação, os produtos ficando mais caros para a população. Nós tivemos um impacto real que foi acontecendo progressivamente, dado aquela greve dos caminhoneiros. E agora nós teremos também um cenário muito semelhante. Um tarifaço que chega ao nosso país vai impactar muitos setores da nossa economia, apesar de termos setores isentos também, que é pouquíssimo falado, a gente pode entrar nisso ao longo do vídeo. Nós teremos um grande impacto que nós veremos efetivamente esse efeito no decorrer do tempo. Fato é, o brasileiro é extremamente criativo, ele é excepcional em inventar soluções. Nós somos muito criativos, uma nação riquíssima, inteligentíssima, e nós daremos soluções. Mas fato é, teremos também o efeito colateral deste tarifaço. A projeção do Banco Central e dessa fotografia de 25 de julho é que nós teremos uma taxa Selic lá em 2028 de 10% ao ano. Perceba que nós estamos com 15% e uma projeção de 3 anos é reduzirmos para 10% de taxa Selic. Isso vai acontecer? Não sei. Nem sempre o que vemos na fotografia é o que de fato acontece, porque são muitos fatores externos também tendo esse tipo de influência. Mas aqui nós temos um alvo, um objetivo do Banco Central. E isso é o que acontece também nas finanças do nosso lar, na saúde financeira da nossa casa. Todos os nossos planos se realizam? Coloca aqui nos comentários. Vocês como família, todos os planos que vocês colocaram no papel para alcançar financeiramente se realizaram exatamente como o plano original? Na grande maioria, 99% das vezes, não vai acontecer exatamente como você colocou no papel, porque as coisas mudam, a dinâmica muda. Você pode ter um aumento de salário, você pode perder o seu emprego no meio do caminho. Tem muitos projetos que nós colocamos no papel e precisam, ao longo do tempo, de acompanhamento e mudanças na rota, ajustes, melhorias para que possamos chegar aos nossos objetivos e lidarmos com os desafios que acontecem. O Banco Central é a mesma coisa. Temos uma fotografia, assim como a fotografia financeira da sua casa, da sua família, do seu orçamento familiar, e uma projeção aqui de 3 anos. Olha que lição importante nós podemos tirar disso para a saúde financeira do nosso lar. Como está a projeção financeira de vocês como casal para os próximos 3 anos como família? Construção de reserva, construção de patrimônio, compra de bens, viagens. Existe esse planejamento financeiro? Isso aqui é um norte. Você percebe que, ao olhar essa informação, você se sente mais seguro? Você olha para isso e fala, nossa, estamos caminhando para algum lugar. E isso é fundamental na construção do orçamento familiar, do planejamento financeiro de vocês como família. É um grande aprendizado olharmos para estes dados aqui. Mas fato é,
estamos num processo de crise, um processo de instabilidade que, ao certo, deveria ocorrer uma mudança a partir de uma taxa Selic a 15% e uma redução dos nossos dados econômicos em relação à inflação. Contudo, temos novidades, as coisas dinâmicas acontecendo e teremos que ver o impacto desse tarifaço de fato agora na economia local. Lá na dona de casa, lá no casal que ganha 2 salários mínimos, lá no casal que ganha 10 mil reais, todos serão em algum nível impactados. Teremos que absorver e lidar com esse impacto. Lembra de José do Egito, quando ele sai da prisão, está diante de Faraó e traça um plano de ação? Nós teremos 7 anos de bonança e 7 anos de escassez, 7 anos de desafio. Vamos aproveitar os tempos bons, os tempos de bonança para construir reserva, para aumentar os nossos celeiros, para que nos dias difíceis nós possamos aproveitar oportunidades, para que nós possamos suprir necessidades da nossa casa e da nossa família. E é exatamente essa a melhor estratégia financeira que podemos fazer. Nos tempos bons, vocês estão empregados, vocês estão recebendo renda, é nesse tempo que vocês precisam olhar para o orçamento de vocês e separar um valor, um percentual, onde vocês investirão com constância todos os meses, preparando uma boa reserva de segurança e oportunidade para os tempos de crise. José, naquele tempo, ele observou que as pessoas vinham até ele buscar alimento, porque elas não tinham mais alimento. Logo, ele começou a negociar bens, animais, propriedades. Tudo que o povo tinha se tornou propriedade do faraó. A oportunidade apareceu em meio à crise. Faraó se tornou um homem ainda mais poderoso. E o povo que não se preparou, não deu atenção ou ouvidos para a crise que chegaria, acabou passando muita necessidade. Mas graças a Deus e por misericórdia, eles foram salvos, alcançados e com a sua mente transformadas. Apesar de perderem tudo, eles agradeceram porque José ensinou para eles a pescar e não simplesmente entregar um peixe pronto. E isso é muito importante nós entendermos. Quais outros impactos vão ocorrer a partir de todo esse caos e movimentação que está ocorrendo na nossa economia? E antes de continuarmos o nosso segundo ponto, eu vou deixar para você aqui uma série de planejamento financeiro para vocês como casal. Princípios e como planejar o seu dinheiro com diversos tipos de renda. Será muito importante para vocês terem essa visão a partir de agora na vida financeira de vocês. Vamos ao nosso segundo ponto, que é o impacto real no bolso de vocês como família. Como de fato isso impacta a sua família e o bolso de vocês, para que vocês estejam atentos às movimentações que estão ocorrendo no nosso país. Olha só, com a nossa inflação impressionada, nós teremos as nossas exportações mais travadas, logo nós teremos menos entrada de dólar no nosso país. Consequentemente, o câmbio, o dólar do nosso país tende a subir por conta dessa baixa de entrada de recursos no nosso país. O dólar mais caro vai prejudicar, vai tornar os nossos produtos importados e alimentos mais difíceis para compra. Então, os preços tendem a subir dos alimentos quando nós falamos de processo de importação, porque o dólar está mais alto, eu tenho maior dificuldade de tirar dinheiro do bolso e mandar dólar lá para fora também. A nossa inflação, então, continua no processo de aceleração. Esses movimentos do Banco Central estão sendo muito bem pensados para aumentar a Selic ou não. Nesse momento foi decidido manter a Selic como está. Dado esse processo, setores como carne, têxtil, café, setores que são mais intensos na mão de obra tendem a sofrer mais. Por quê? Eles exportam muito para outros países e se eu exporto, entra dinheiro no caixa da empresa, entra dinheiro em dólar na minha empresa. Se eu não estou exportando, a minha produção vai ser menor. A tendência aqui, para que essa empresa sobreviva e consiga se manter sem uma reserva ou sem a sua quantidade de vendas habitual, ela tem que reduzir custos. E isso significa eliminar o seu quadro, reduzir o seu quadro de colaboradores e frear também contratações. Alguns setores da economia vão passar por esse processo de reabilitação e ajustes. Então, isso é muito importante percebermos, porque pode ser que a sua empresa passe por um processo como esse e reduza o seu quadro de funcionários. Isso vai afetar diretamente o orçamento e o bolso das famílias brasileiras.
Com esses juros mais altos, as famílias que estão endividadas, por exemplo, estão passando um desafio ainda maior, porque as taxas estão cada vez maiores. Hoje, tomar um empréstimo é absurdamente caro para você, pessoa física, tomar um empréstimo de uma instituição financeira, porque o risco envolvido hoje é maior, a taxa de juros é maior, os bancos estão cobrando mais pelo mesmo dinheiro que emprestava no passado. Logo, o seu orçamento tende a ficar cada vez mais sufocados. Empresas não conseguem investir porque não conseguem captar recursos do banco e aplicar nos seus negócios. Todo esse processo é um desafio que as nossas famílias vão passar. Logo, quando eu tenho essa taxa de juros muito alta, eu tenho uma redução que já ocorre hoje na nossa economia de consumo de bens. Se eu não consumo, eu tenho um impacto na vida do empresário e do empreendedor, e isso vai criando uma recessão no nosso país, um processo que nós entramos, e para sairmos disso, precisaremos de estímulo, incentivo, e vamos agora depender um pouco do que o governo faz e de como a economia anda, para que a gente consiga ver sinalizações do Banco Central, da economia, da inflação, da taxa de juros, para voltar um estímulo econômico no nosso país de crescimento, consumo e avanço. Mas nesse momento agora é tempo de colocar o cinto de segurança, segurar nas mãos da sua família, colocar os cintos e ter muito foco no objetivo que vocês querem e na proteção familiar de vocês, que é o nosso segundo ponto. Dentro desse cenário, como nos protegermos sendo uma família nesse momento agora? Nos blindarmos e nos respaldarmos de todos esses fatores externos. Primeiro, estejam muito atentos ao que é a saúde financeira e o orçamento doméstico de vocês. É momento de vocês olharem para o orçamento doméstico, fazerem uma análise. Quais são os nossos custos fixos? Quais são os nossos custos variáveis? Essa fotografia financeira onde vocês possuem as entradas e as rendas de vocês e todos os custos, a estrutura de custos da sua família precisa ser muito bem analisada e acompanhada nesse processo de recessão. Por quê? Um desemprego, uma redução de renda, qualquer movimentação que ocorra aqui vai impactar a sua saúde financeira e a sua família. É muito importante que nesse momento vocês façam uma avaliação. Gastos em débito automático, custos que antes vocês pagavam muitos serviços de streaming, por exemplo, quanto de fato vocês assistem, precisam de streamings para se manter no dia a dia na casa de vocês? Qual é o valor da sua conta de celular? Você pode renegociar? Quais contas, olhando para o seu orçamento, poderiam ser renegociadas que vocês pagam todos os meses? Além disso, quando vocês olham para o orçamento de gastos variáveis de vocês, quais são os lugares que vocês costumeiramente gastam bastante? Façam uma avaliação muito sincera, tendo em vista uma fotografia e um momento econômico mais desafiador. Quanto seria um orçamento mais saudável para vocês gastarem, por exemplo, aqui em lazer, restaurantes e confraternizações? Hoje vocês gastam R$2.000, vamos imaginar que a gente gaste aqui R$1.500, economizando R$500 e salvamos um objetivo financeiro. Isso vai ser muito importante para vocês. Quando eu salvo um objetivo financeiro aqui, eu posso criar uma meta. Aqui eu estou te usando a plataforma que nós atendemos os nossos clientes. Eu vou deixar para você aqui na parte de baixo do vídeo um modelo de negócios que nós temos para vocês assinarem e terem acesso a essa mesma plataforma que é conectada à sua conta corrente, um facilitador tecnológico para a gestão financeira de vocês. Aqui, quando eu coloquei R$1.500 de restaurante e estabeleci uma meta, eu vou agora acompanhar os meus gastos mensais dentro da minha meta financeira. Isso vai ser muito importante porque ao gerar uma economia financeira de R$500, eu posso potencializar as minhas reservas, que antes eram de R$100 por mês investindo, agora serão R$600 investindo. É tempo de aumentar as reservas de vocês, com o dinheiro que vocês já fazem hoje. Isso é muito importante. Aumentem as reservas de vocês. Esse é um tempo precioso para que vocês façam isso, dado o nosso cenário econômico. Uma terceira dica importante, nas rendas de vocês, hoje vocês devem considerar na renda o salário do marido, o salário da esposa, os ganhos de ambos, mas sempre pensem aqui, outras fontes de renda. Como vocês conseguem aumentar uma, duas torneiras de fonte de renda na vida de vocês? Talvez não seja uma renda como é que você tem do seu salário. Talvez não seja uma renda muito alta, mas
ter a iniciativa, colocar em prática ideias em relação ao aumento das rendas é um trabalho que precisa ser constante, porque fazer dinheiro é um treinamento. Você precisa treinar formas, maneiras, produtos, serviços, até que você encaixe algo legal e consiga criar uma recorrência de receita. Mas dentro da realidade de vocês, o que vocês podem fazer para abrir uma torneirinha de rendas? Porque caso vocês percam a renda principal, terão já outras ações acontecendo em paralelo para suprir a necessidade de vocês como família. Então, o foco de vocês é determinem orçamentos saudáveis, determinem com lupa um orçamento que de fato faça sentido para esse momento, eliminem gastos desnecessários ou em excesso na vida financeira de vocês, trabalhem em aumento das rendas e construção de reserva. Isso é uma maneira de proteger a sua família financeiramente, mentalmente, dos desafios que podem ocorrer na nossa economia. E lembrando que dentro desse cenário, nós vamos agora para o nosso cenário de possibilidades e oportunidades que a crise também nos traz. Nosso último aspecto, o aspecto de oportunidades dentro desse cenário de crise. Com uma taxa Selic a 15%, nós estamos vivendo um momento para aqueles que estão investindo, que é um momento extraordinário, um momento dos sonhos. Hoje, investir a uma taxa de 15% ao ano, 13%, 14% ao ano, significa que em 5, 6 anos você vai dobrar o seu capital. Então imagina que você investiu, você demorou 10 anos para acumular 100 mil reais. Vocês como casal foram ali persistentemente acumulando 10 anos 100 mil reais. Se vocês pegarem os 100 mil reais agora e colocarem numa taxa de 14,5%, em 5, 6 anos, vocês terão multiplicado o capital de vocês em 100% daquilo que foi o seu investimento inicial. Então, imagina, o seu esforço foi de 10 anos para 100 mil reais. Agora vocês terão 200 mil reais em 7 anos, sendo o dinheiro de vocês trabalhando por vocês. É um momento épico, maravilhoso para vocês investirem os recursos de vocês. É um momento também de olhar para a diversificação de carteira. Por quê? Quando nós temos uma taxa de juros muito alta, com uma taxa Selic a 15%, as pessoas tendem a sair de ações e fundos imobiliários, não investir nesses produtos, porque é renda variável. Por que eu vou correr risco se eu tenho garantia de receber 15%, 14% ao ano sem risco ou com baixíssimo risco? Quando eu faço essa análise, eu vejo pessoas saindo de fundos imobiliários e ações e indo para a renda fixa. Mas lembra que eu te mostrei? A nossa economia ela é cíclica, uma hora essa taxa vai cair. E as pessoas que comprarem bons fundos imobiliários e ações nos tempos de crise, quando a taxa começar a cair, as pessoas voltam a ações e fundos imobiliários, porque não vai ganhar tanto dinheiro na renda fixa. A tendência é que suba e se valorize esse tipo de mercado de renda variável. E isso é uma excelente oportunidade. Quando nós olhamos aqui para o orçamento doméstico, nessa construção de reserva, aqui nós temos R$100 de construção de reserva para reserva de segurança. Mas imagine que um casal aqui já tem uma reserva de segurança construída. Continue investindo, construa agora uma reserva de oportunidade, porque talvez surja um negócio que está fechando e você pode comprar, um carro com uma ótima oportunidade que você pode comprar e revender, um apartamento. Existem oportunidades que surgem durante a crise porque as pessoas se desfazem, os bancos fazem leilões de bens que estão sendo acumulados e podem existir oportunidades para que vocês consigam comprar baixo e vender caro ou até realizar o sonho de vocês em relação a esse ambiente de comprar coisas mais baratas a partir de uma reserva de oportunidade. Façam isso, cuidado para não se endividar. Essas são as grandes oportunidades que estão ao derredor aí acontecendo na nossa economia. Recentemente, conversando com um amigo, ele falou: Vinícius, eu tenho muita oferta de compra de negócio, ele é dono de alguns empreendimentos, eu tenho ofertas todos os dias para comprar negócios que estão fechando em pontos maravilhosos, porque a crise faz isso, ela troca a riqueza de mão para aqueles que estão preparados. Então, se preparem para esse tempo, porque muitas oportunidades também surgirão para vocês como casal e como família. Fato é, gente, nós não controlamos Selic, Trump, Lula, nós não controlamos o que sai da nossa casa para fora. O externo nós não controlamos, mas o que houver da porta da nossa casa para dentro, nós precisamos ter gestão, controle, saber o que está acontecendo e tomar boas decisões financeiras, e isso está nas nossas mãos,
e na direção do Senhor, do nosso Espírito Santo, nos conduzindo a toda boa decisão, tá bom? Espero que esse vídeo tenha trago clareza, direção, respaldo para vocês nesse tempo tão difícil. Contem conosco, não deixem de se inscrever no nosso canal. Eu vou deixar para você aqui um vídeo para você dar continuidade na sua jornada de aprendizado e não deixa de se inscrever aqui na Bolinha, no maior canal de finanças para casais do Brasil. Um grande abraço, até o próximo vídeo.